receber agora a idealizadora do projeto sustentável Leveza de Ser, que envolve atendimentos nutricionais, individuais e em grupos, especialista e graduada em nutrição, com abordagem em comportamento alimentar e atendimento com base na alimentação consciente e intuitiva, especializada em alimentação coletiva, sustentabilidade e responsabilidade social também. Ela ministra palestras, cursos, workshops para disseminar uma nutrição gentil e apresentar a alimentação como uma porta para o autoconhecimento. Então agora a gente vai receber, com a salva de palmas também, a Daniele Guzmão. Obrigada. Ei, gente, boa noite. Obrigada pela apresentação. Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigada, meninas, pelo convite, viu? E eu estou aqui hoje, para falar sobre o nobre sentido da alimentação. Eu sou Daniele Guzmão, nutricionista comportamental e coach. Então é isso daí, Minha missão hoje é ajudar as pessoas a entenderem o sentido da alimentação em suas vidas, tá? Como Elias me apresentou, e eu agradeço, Eu sou a idealizadora do projeto Sustentável Leveza de Ser. E por que sustentável leveza de ser? É no intuito de trucar o conceito de leveza e tirar essa leveza, a âncora da leveza, o conceito de leveza da referência da balança e trazer para a referência do ser, ok? Para o coração, que é a lanterna do ser. Então, é a sustentável leveza de ser nós mesmos, ok? Essa é a intenção. Com toda a certeza do mundo, com toda a confiança, que a minha missão é ajudar as pessoas a entenderem melhor o sentido da alimentação em suas vidas. Mas nem sempre eu fui tão certa disso, tá? Então, em algum momento, eu na verdade não tinha certeza sobre a nutrição. O que eu gostaria mesmo era de ser bióloga. E quando eu entrei na faculdade, quando eu prestei vestibular, não tinha prova para biologia na UFOP. E aí eu prestei nutrição para tentar transferir depois, no segundo período. Então eu cursei o primeiro e o segundo período de nutrição. E eu, como sou meio intrometida, eu logo lá no comecinho já me embrenhei nos projetos de extensão. E um deles foi um projeto no Vale de Jequitinhonha de instalação de caixas d'água, de captação de água de chuva. E a gente, eram várias pessoas, de vários cursos, e era muito interessante esse projeto, porque a UFOP financiava placas pré-moldadas de concreto, o material, e as pessoas da cidade, as mulheres, no caso, as viúvas da seca, porque os homens geralmente estavam, a maior parte do tempo, estão na colheita de cana e de café, então as mulheres que ficam na terra e geralmente passando por privações, passando necessidade. Mas essas mulheres se uniam em mutirão e construíam cada vez na casa de essa caixa d'água. Então, um belo dia, a gente foi, numa dessas viagens para a inauguração dessa caixa d'água de captação de água de chuva na casa da Dona Maria. Essa passagem foi muito significativa na minha vida. E se eu hoje estou aqui falando para vocês sobre o verdadeiro sentido da alimentação, em que eu acredito, foi porque um dia ela me disse uma frase, ao menos. Foi porque um dia eu conheci essa mulher. Mulher, negra, pobre, lá nos confins da seca, e que me ensinou tanta coisa em uma frase. A Dona Maria, quando a gente chegou na casa dela, a gente chegou numa van. E éramos várias pessoas, ela escutou o barulho do carro e logo foi saindo, com as duas mãos ocupadas. Numa mão ela tinha uma marmita de aproximadamente uns 300 gramas, que tinha umas lascas de macarrão com um feijão bem ralo, tá? Uns 300 gramas no máximo. E na outra, o seu 10º filho, porque os outros 9 estavam correndo pelo terreiro. Quando a gente desceu do carro, a primeira coisa, ela com um sorriso no rosto, vamos almoçar, gente? Ela lançou o convite, éramos, uma van cabe 14, talvez éramos uns 12, e ela convidou a gente para almoçar. A gente agradeceu, a cordialidade e tudo, e não aceitamos, a gente já estava alimentado. Só que eu não entendi a nobreza daquele convite até adentrar a casa simples da Dona Maria e olhar para cima do fogão e ver que não tinha panelas com quantidades de comida. O que ela estava oferecendo para partilhar com a gente
era aquela marmita de 300 gramas, que não era só para ela, era para ela e para mais 9 filhos, porque o 10º mamava no peito. Gente, quando eu percebi aquilo, eu tive a certeza que eu queria ser nutricionista, para cuidar de gente, do jeito que a Dona Maria estava fazendo. E, como eu disse, se eu estou aqui falando para vocês hoje sobre o sentido da alimentação, foi porque um dia eu conheci a Dona Maria. Essa imagem fica muito, muito forte na minha cabeça desde então. E como eu disse, foi isso que me fez escolher nutrição para cuidar de gente. E a lente que eu uso hoje para ver a nutrição, e é a partir dela que eu falo para vocês aqui hoje, eu trouxe através, né, de uma citação da Jeanine Rouf, no seu livro Mulheres, Comida e Deus, onde ela diz: somos expressões ambulantes das nossas convicções mais profundas. Tudo aquilo em que acreditamos a respeito do amor, do medo, da transformação e de Deus, revela-se no como, quando e o que comemos. Forte, né? Pois é, mas essa não é só a única, essa não é a história da Dona Maria, é uma história muito forte, mas não é a única que me fez enxergar a nutrição por esse sentido, tá? A alimentação com esse sentido. Tem também, a história da Dona Maria, na verdade, me abriu uma sensibilidade para olhar a minha própria história, né? Porque acontece isso com a vida da gente, né? A gente, valorizando a história do outro, a gente olha para a nossa história com outros olhos também, né? Então eu comecei a valorizar uma história de vida que de repente passava meio que despercebido, uma característica da minha vida que passava meio despercebido. Eu mamei no peito da minha mãe até 5 anos de idade, uma bezerra, né? Só que a minha mãe, ela era professora primária, e a gente morava em Guaratinguetá, e ela dava aula em Guarulhos. Então são 180 quilômetros para ir, 180 quilômetros para voltar, todos os dias. Comigo pequena, né? Eu era pequena. E ela conseguiu sustentar a sua produção de leite até os meus 5 anos de idade. Nessa labuta, nesse ir e vir, nessa luta de sustentar uma casa. Com isso, gente, o que eu aprendi sobre alimentação, né? Já que o comer é uma construção, já que o comer é um aprendizado, eu aprendi que que comer e dar de comer é presença, aconchego, disponibilidade, ok? Beleza, contei uma história da minha mãe, reverenciei minha mãe, não posso deixar de fazer o mesmo com meu pai. Outra história muito interessante é a história da goiabeira, que o meu pai, que era da roça, né, mudou para a cidade e manteve os seus valores, ensinando para a gente algumas coisas. Uma ocasião, né, que ele convidou a mim e ao meu irmão para a gente plantar um pé de goiaba. Bom, lá fomos com a muda para a calçada de frente de casa plantar essa goiabeira. Nós plantamos, regamos, vimos essa goiabeira crescer. Vimos, inclusive, ela começar a dar frutos. E quando era a época dessa goiabeira dar frutos, eu ficava ansiosa, como uma sentinela. Por quê? Porque os moleques da rua vinham para subir nos galhos da goiabeira e quebravam. Eu ficava possessa com aquilo, porque a goiabeira, afinal, era muito importante para mim. Eu que tinha plantado a goiabeira. Como assim aqueles moleques chegavam e quebravam os galhos e apanhavam as goiabas verdes para fazer guerrinha? E eu doida para aquelas goiabas amadurecerem para comer, porque afinal, né, eu imaginava que elas seriam as goiabas mais saborosas do mundo. E sim, elas eram. Aliás, elas são, porque essa goiabeira ainda existe. Eu já não moro mais em Guaratinguetá, trouxe minha mãe, inclusive, para cá, para Belo Horizonte, mas toda vez que eu visito minha cidade, eu faço questão de visitar essa goiabeira, de ver essa goiabeira. Por quê? Porque, para mim, ela é a personificação do meu pai e do meu irmão, que já não estão mais entre nós. Então, com essa passagem, o que eu aprendi sobre comer? Que comer e dar de comer é plantar, colher e vigiar, ok? Então, comer e dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Só que não foi sempre tudo rosas, né, minha gente? Mesmo sendo nutricionista, mesmo com todas as informações,
Passei por um momento difícil por volta de 2015, 2016, porque montei uma empresa com, nossa, um projeto maior lindo, super legal, de alimentação infantil agroecológica. Eu acompanhava a produção de um agricultor familiar lá de Sabará, e toda semana ele me mandava uma cesta de frutas, legumes e verduras, que eram os ingredientes das nossas papinhas, né? Da nossa alimentação, da alimentação que a gente produzia para as crianças. Não é que essa empresa não deu certo, ela deu certo por um curto período de tempo. Foi um ano vivendo esse sonho, investindo toda a minha alma, todo o meu dinheiro, todo o meu tempo, toda a minha saúde, para, em um ano, na hora que ia bater o 0 a 0, o negócio se desfez. Imaginem vocês que eu fui na lona. Estava esgotada, porque tudo que eu tinha colocado nessa ideia. E fui à lona por motivos maiores, enfim. Então eu me vi como uma empreendedora decepcionada e como uma nutricionista com necessidade de recolocação. Só que eu estava saindo de alguma coisa que era o meu propósito, que fazia muito sentido para mim. Para cair numa coisa mecânica, em algum trabalho que não fizesse sentido, vocês imaginam o meu sofrimento, né? Então isso fez muito mal, foi uma fase muito trash, digamos assim, e não queria voltar para a produção, porque eu estava traumatizada. Gostaria sim de clinicar, gostaria sim de atender, só que eu comecei a me ver inadequada como nutricionista. Pela pressão, inclusive, desse estereótipo, né? Porque eu tenho certeza que quando eu falo nutricionista, tem uma caixinha na cabeça de vocês que se abre e provavelmente na frente dessa caixinha tem uma maçã verde e uma fita métrica. Pânico. Pânico. Não sou eu. Essa caixa não é nessa gavetinha que eu estou, pelo amor de Deus. E como eu não estou nessa gaveta, essa ideia do pode ou não pode me dava pânico, porque não é isso o que eu sei fazer. Não é essa a nutrição que eu acredito. Não é isso, não é essa a nutrição que é a minha habilidade, que é a minha competência, tá? Então eu sofri com esse terrorismo nutricional também, mesmo como profissional, mesmo tendo toda a informação. E isso trouxe para mim, assim como traz para a população também, muitas vezes essa comunicação irresponsável, ela traz ansiedade, culpa, medo e vergonha ao comer, tá? Não dá pra gente se relacionar com a comida dessa forma. Não dá. Por quê? Porque a gente come pelo menos 3 vezes por dia e todos os dias, desde que a gente nasceu, isso tudo correr bem até o dia que a gente morrer. Dá pra ser infeliz com a nossa comida? Não dá. Então, eu comecei a refletir muito, né? A reparar, a refletir e a contestar muito essa questão da padronização da beleza, né? Vendo que essa informação, que essa comunicação irresponsável trazia, na verdade, confusão alimentar, essa moralização dos alimentos, é bom, é ruim, pode, não pode, faz viver, faz morrer, né? Sendo que nisso daí a gente está colocando foco no alimento. E para mim isso não é certo. O reducionismo do conceito de saúde, né, trazendo somente o biológico, sendo que somos muito mais do que isso. E a industrialização das soluções, porque se existe problema, lógico que vai ter uma solução empacotada, né? O que não quer dizer que é saudável. E as redes sociais, né, que trucam, né, que colocam esse ser aí em xeque, né, pelo ter ou pelo parecer. Então, assim, isso não fazia sentido, eu comecei a trucar isso, a refletir sobre isso, porque no fundo eu sabia que cada período e cultura tem sua obsessão com uma forma corporal específica, e os preconceitos se acumulam sobre aqueles cujos corpos são diferentes. E eu gostaria de trabalhar para desfazer isso, né? Por quê? Porque o peso ficou muito pesado para a gente, né? E a questão da leveza também, sendo que a leveza, mais uma vez, ela não, na minha concepção, ela não é em primeiro plano medida na balança, ela não é medida em quilos e sim em sorrisos. Então, assim, nunca se falou tanto em nutrição e dietas e alimentação e nunca se soube tanto sobre os alimentos.
mas nunca a população ganhou tanto peso. O que está acontecendo? Tem um paradoxo aí, né? Então, qual que é o problema? Nenhum país do mundo até agora foi capaz de reduzir suas taxas de sobrepeso e obesidade, mesmo a gente tendo tantas informações sobre alimentação e nutrição. Por quê? Porque, gente, nós somos seres integrais. O conceito de saúde é integral. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e doenças, e enfermidades, né? Então a gente começou a perceber a importância da relação com a comida, né? Do como se come, por que se come, quando se come. Tá? E uma nutrição diferente urgiu e surgiu nesse contexto, ok? Por quê? Porque comida é também prazer, comunidade, família, espiritualidade, relacionamento com o mundo natural e também a expressão da nossa identidade. E aí, o que é essa nutrição, então? Né, que surge aí, né? O que é essa abordagem comportamental, né? Essa abordagem do ser integral? O que ela coloca como estratégia? Né? O que ela prega, então, se não é a restrição? Né? Se não é o emagrecimento, né? Como todo mundo quer, como todo mundo procura. Ela prega a conexão como estratégia. Falamos bastante disso hoje também, né? Então, nutrição não é sobre emagrecimento. Nós não somos emagrecionistas, tá? E sim sobre autoconhecimento, consciência e intuição. A nutrição comportamental, ela inclui aspectos fisiológicos, sociais e emocionais na alimentação. Legitima, sim, o alimento como fonte de nutrientes, promotores de saúde e do bem-estar. Porém, acredita que o seu papel vai muito além disso. Então, autoconhecimento, né? Falamos de autoconhecimento, um dos pilares. A alimentação é uma porta aberta para a autopercepção. A gente não se dá conta disso. O quanto que a gente pode se conhecer. O quanto que a gente pode entrar dentro da nossa história, entrar para a nossa história e dentro do nosso contexto, entender a nós mesmos pela alimentação. Então, né, para começar, para dar um insight desse autoconhecimento aí, uma pergunta que está na música. Você tem fome de quê? Né? E é bem isso. Você tem fome de quê? Então, só para a gente não cair na armadilha de reduzir essa questão da fome, eu trouxe para vocês alguns exemplos de fome, que já foram citados em literaturas. Né? Nós temos a fome dos olhos, que é aquela que, né, a gente delira num buffet. Nós temos a fome do olfato, que quando a gente sente o cheiro do café, transporta a gente para a sala da casa da nossa avó, ou para a cozinha, né? A fome da boca, a fome do tato, do ouvido, que faz com que a gente goste do crack da pipoca, por exemplo, ou do torresmo, né? A fome do estômago, a fome celular, a fome da mente, a fome do coração e até a fome da alma, como a Clarissa Pinkola Estés traz no seu livro Mulheres que Correm com os Lobos de maneira exímia. Então, gente, mais uma vez, a alimentação é uma super oportunidade para a autopercepção. A consciência, segundo, né? A consciência. A atenção plena que a gente, né? O Aldo estava falando do mindfulness mesmo, também, né? É uma grande ferramenta para colocar a gente de volta no nosso lugar. Porque o que está faltando na mesa do brasileiro? Alguém sabe? Alguém tem uma dica? Sabe o que está faltando na mesa do brasileiro, gente? O brasileiro. Porque ele está em todos os lugares, menos ali naquele momento de comer. Tá? Então, a atenção plena ela é uma ferramenta sensacional. Mindfulness, né? O mindful eating, enfim, o comer consciente. Tá? O que é isso? Se você está comendo, você está destinando a sua atenção para comer. Tá? Porque isso não é uma coisa banal, comer não é uma coisa banal, não é uma coisa que se negligencie. Comer necessita de tempo, de calma e de alma. Tá? Então, para sair do piloto automático e temperar as nossas refeições com presença. Ok?
Então, o como e o porquê a gente come são tão ou mais importantes do que o que nós comemos, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente julga não coma chocolate, não pode. Só que quando eu falo isso para vocês, não coma chocolate, o que é a primeira coisa que vem na cabeça? É o chocolate. É efetivo? Será que é efetivo? Será que eu estou dando a mensagem correta? Será que eu estou prescrevendo desse jeito? Né? Eu sendo reducionista desse jeito? Será que eu estou exercendo a minha responsabilidade com todo o potencial dela? Será que não seria melhor eu perguntar em que situação você come chocolate? Né? Quando você come chocolate? Por que você come chocolate? O que você pensa? Né? Qual o seu pensamento quando você come chocolate? Qual é a sua emoção quando você come chocolate? Eu descubro muito mais coisas. Eu acesso lugares no meu paciente, no meu cliente, onde, se eu fosse ser prescritiva, né, se eu fosse usar da prescrição ao invés da curiosidade, eu estaria perdendo um universo riquíssimo, não é? Então, que a gente tenha consciência que o comportamento ele é formado por uma cadeia de coisas. Tá? Sempre existe uma situação, um pensamento que a gente tem a respeito dessa situação, uma emoção que se desenvolve a respeito da nossa crença naquela situação, que desemboca no comportamento. Ok? E a intuição, né, que seria o terceiro pilar. Existe muita sabedoria naquele ditado, tá? De juntar a fome com a vontade de comer. Tem uma sabedoria imensa nesse ditado, ok? Por quê? Porque a alimentação saudável é uma alimentação que se constitui da integração entre o nosso mundo interior, que são os nossos sinais fisiológicos, nosso paladar, nossas preferências, nosso prazer em comer, nossos sentimentos e nossos pensamentos. E também do nosso mundo externo, que é o contexto, né, os contextos sociais, a cultura e as informações nutricionais. Então, tem uma coisa mais importante do que a outra? Não, tá? É a junção de tudo isso. Só que nesse momento a gente está focado demais no externo e esquecendo que as informações internas são muito importantes. Então, esse é o convite, tá? Prestar atenção na intuição, nas informações internas sobre alimentação, né? Que a gente tem dentro da gente. E aí essa é a proposta, né? Uma sustentável leveza de ser, sem julgamento, com compaixão e muita curiosidade sobre nós mesmos ou sobre o outro, ok? E a proposta é o caminho da reflexão. E aí eu pergunto, faz sentido para vocês esse caminho da reflexão? Porque se fizer, eu deixo um convite de algumas reflexões que eu adoraria saber os insights de vocês, né? Depois vocês me contam nas redes sociais, tá? @sustentável.leveza de ser. Vocês me digam aí como foi pensar nessas reflexões que eu vou deixar para vocês. Quais são suas memórias afetivas mais saborosas? Como é o seu relacionamento com a comida? É tranquilo? É tenso? É cheio de medo? Ou é cheio de alegria? O que você pensa sobre comer? O que você alimenta quando você come? Você alimenta só seu corpo ou você alimenta sua alma também? Você sente e habita o seu próprio corpo? Porque muitas vezes a gente quer estar em qualquer lugar, menos dentro do nosso próprio corpo, né? Mas não tem uma propriedade maior, que seja tão nossa quanto ele. Você está conectada com seus sinais de fome e saciedade? O sinal de fome é o que te diz quando comer, e o sinal de saciedade é o que te diz quanto comer. O corpo é sábio, a gente tem competência para saber. E sua estratégia alimentar é sustentável a longo prazo? E neste momento eu não estou falando de uma sustentabilidade ambiental ainda, tá? Por quê? Porque a gente está falando da base. Por onde que a gente começa a construir uma casa? Pelo telhado? Não. Pela fundação, pela base. A gente fortalece a nossa base, a gente fortalece o local para depois agir global. Ok?
Então esse é o convite, colocar a âncora no centro do ser e depois agir globalmente, ok? Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigado pela presença, todos vocês. A Eterna Aprendiz optou por realizar esta primeira edição celebrando a diversidade, ao trazer perspectivas múltiplas sobre o futuro das áreas de gestão, tecnologias, gastronomia, comunicação, audiovisual e marketing. Na área criativa, a inteligência artificial já está matando a pau, já está acontecendo já sem que a gente possa saber. O audiovisual sempre apareceu como um território para profissionais, mas a democratização da sua linguagem e recursos técnicos torna possível que a gente se aproprie dele. A indústria 4.0, ela não veio acabar com algumas profissões. Isso já acontece desde que o mundo é mundo. Eu, como líder, preciso construir uma visão de maneira que as pessoas entendam qual é o papel delas. Isso é gerir a diversidade. Todos os serviços que descompliquem os processos irão fazer sucesso nos próximos 10 anos. O conhecimento está aí para ser assimilado, para ser utilizado e para ser repassado. O sinal de fome é o que te diz quando comer, e o sinal de saciedade é o que te diz quanto comer. O que define a informação e a desinformação não está diretamente ligado ao fato de lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções mais ou menos, porque a notícia tida como séria também vem atender essa demanda, assim como a ciência e outras formas que fomos criando ao longo da civilização para tentar lidar com esse drama humano, né? Inteligência como adaptação e artificial como artifício, como extensão do homem, como aquilo que nós temos, inclusive de diferencial. Nós agradecemos ao Conselho Regional de Economia e à G30K.